Dias depois da reeleição do Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF até 2030, a revista Piauí publicou uma matéria que ajuda a explicar um pouquinho por que o futebol brasileiro tá nesse buraco hoje em dia. Mas como eu tô ligado que você não parou pra ler, e eu confesso que eu também não tinha, tava esperando sair o filme, eu resolvi vir aqui e trazer os 10 pontos principais. Mas antes disso, eu quero fazer um resumo bem rapidinho. Basicamente, o que a gente vai ver aqui é uma matéria que expõe um padrão de comportamento não só do Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, mas também dos seus aliados. E esse comportamento é caracterizado pelo uso de recursos da entidade para fins pessoais e realizações de favores políticos e financeiros. Além também, é claro, de uma alegada falta de transparência e fiscalização. Sabe aquele ambiente imoral que o próprio Edinaldo prometeu expurgar com essas exatas palavras? Então, parece que tudo isso só tá piorando. E o primeiro ponto que traz a reportagem são os gastos extravagantes com convidados durante a Copa do Mundo do Catar. Um grupo de 49 brasileiros, e detalhe, que não tem ligação nenhuma formal com a CBF ou federações, durante esse período no Catar, usufruíram de muito luxo. E aí a gente tá falando de hotel 5 estrelas, voo de primeira classe, atendimento VIP, cartão corporativo e muito mais. E lógico, tudo isso às custas da CBF. E aqui, vou fazer isso algumas outras vezes também, eu quero abrir aspas pra reportagem. Usufruíram de mordomias durante as 3 semanas em que o Brasil teve vivo na competição, com direito a hotel 5 estrelas e ingressos para assistir às partidas. E vai além, pelo menos um ganhou cartão corporativo para gastar livremente até $500 por dia, pela cotação ali R$2,5 mil. Além disso, e de novo, segundo a reportagem, a família do Edinaldo Rodrigues também se beneficiou com esses voos de primeira classe e hospedagem no mais alto padrão, o que naturalmente elevaram os gastos, como por exemplo os R$37 mil extras gastos só com a esposa do Edinaldo. O presidente da CBF também espetou na conta da confederação as despesas da sua família: a mulher, a filha, a cunhada, o genro e 2 netos. E, inclusive, alguns amigos do Edinaldo usufruíram de todas essas regalias. Figuras da política, como o deputado José Alves Rocha e o senador Ciro Nogueira, além de figuras do judiciário e da própria imprensa, que foram agraciados, como diz a reportagem, com viagens, hospedagens e também ingressos de jogos. Tudo isso pago pela CBF. Basicamente, a estimativa é que essa farra patrocinada pela CBF tenha custado R$3 milhões para os cofres da entidade. E aí a gente chega no segundo ponto, que são os benefícios e favores aos presidentes das federações estaduais. O Edinaldo foi reeleito presidente da CBF com 100% dos votos do colégio eleitoral, entre federações estaduais e os clubes das séries A e B. E talvez isso que venha a seguir ajude a gente a entender o porquê isso aconteceu. Começa que na gestão Edinaldo Rodrigues, os presidentes das federações receberam um aumento bem significativo no salário. Os salários, que eram de R$50 mil, passaram a ser de R$250 mil, incluindo um 16º salário que de verdade eu pelo menos nunca tinha ouvido falar. Além disso, presidentes das federações e até mesmo os familiares desses presidentes tiveram despesas pagas, de novo, tudo pela CBF, em hospedagens e viagens totalmente aleatórias. E quando eu falo totalmente aleatórias, obviamente eu tô falando em situações que não se relacionam com futebol especificamente. Um exemplo prático, por exemplo, que a reportagem trouxe foi a cirurgia da esposa do presidente da Federação Amapaense de Futebol. Entre os dias 21 e 29 de outubro de 2022, a CBF pagou R$23,3 mil pela hospedagem de Roberto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol e também vice-presidente da CBF, e da sua mulher. E se você acha que não dá pra ficar pior, calma aí, porque a reportagem teve acesso a um áudio enviado pelo Roberto Góes ao Edinaldo Rodrigues. Fala, amigo Edinaldo, tudo bem? Aqui é Roberto. Amigo, tô em São Paulo e a Gláucia passou por um novo procedimento, uma cirurgia, e o médico pediu pra gente ficar mais uma semana. Então eu vou precisar que você me ajude aí a prorrogar a estadia do hotel e remarcar as passagens. E o terceiro ponto é o uso de recursos da CBF para benefício pessoal do presidente e da sua família. Segundo a matéria, o Edinaldo
morou em hotéis de luxos com as despesas, claro, todas pagas pela CBF, mesmo depois de já ter se mudado para uma residência. Embora ganhe cerca de R$1 milhão por mês, Edinaldo morou por 9 meses no hotel Grand Hyatt. Depois, passava temporadas com a família no hotel, com despesas sempre pagas pela CBF. Além disso, a CBF custeou voos frequentes entre Rio de Janeiro e Salvador para a família e alguns agregados do Edinaldo. E, mano, põe agregado nisso, tá? Vai de parente até cabeleireiro. O barbeiro viajou no avião pago pela CBF. E aí, então, a reportagem traz um depoimento de um vice-presidente anônimo da CBF criticando essa prática do Edinaldo. Ele ainda afirmou que o presidente Edinaldo Rodrigues elevou o desvio de recursos para fins pessoais a um nível preocupante. O quarto ponto é a falta de investimento em áreas essenciais, como a arbitragem. Alguns projetos que visavam qualificar os árbitros, como por exemplo o Centro de Treinamento para Arbitragem ou então a Escola de Arbitragem, foram aprovados pela CBF. O problema é que eles não foram implementados sob a argumentação de restrição orçamentária por parte da CBF. Parece piada, mas não é. Isso é a Confederação Brasileira de Futebol. O Edinaldo aprovou 2 projetos, com custo estimado em quase R$60 milhões. Em agosto do ano passado, alegando restrições de orçamento, o Edinaldo suspendeu todas as viagens aéreas e hospedagens na CBF. E não para por aí não, tá? O treinamento dos nossos árbitros foi reduzido a videoconferências, o que obviamente levou a um aumento significativo de árbitros afastados por falhas. E só pra você ter uma ideia aqui, tá? No Campeonato Brasileiro do ano passado, o número de afastamentos chegou a 110. No quinto ponto, a gente começa a falar sobre contratações questionáveis e favorecimento de aliados. Se liga nisso aqui, ó. A empresa do motorista particular do Edinaldo, que tem capital social de R$1, recebeu alguns pagamentos absurdos por prestar serviços de transporte. E a reportagem traz que em um único dia, lá em março de 2022, o motorista transportou 36 cartolas e cobrou por esse serviço R$158 mil. Além disso, um inspetor da Polícia Civil, que, por coincidência ou não, é amigo desse motorista, teve a sua empresa recém-criada contratada pela CBF para prestar serviços de segurança. E adivinha só você, é lógico, né? Os valores pagos são considerados acima do mercado. Em apenas 3 meses de 2023, Shazam recebeu mais de R$200 mil por mês. No mercado, um serviço semelhante para um cliente de dimensões parecidas sai por R$80 mil. E antes da gente seguir, eu quero falar especialmente com você que chegou até aqui. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. Eu não faço muito esses vídeos, mas é importante, se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, que você me conte aqui embaixo. E o sétimo ponto é a centralização do poder e a desorganização administrativa. Alguns funcionários relatam que o Edinaldo centraliza as decisões, dificultando pagamentos rotineiros e gerando uma desordem administrativa. A revista Piauí ouviu 22 funcionários e ex-funcionários da CBF que contaram que o Edinaldo não dá autonomia para as diretorias. E um deles ainda disse ter ficado com a impressão de que essa desorganização era algo proposital. E assim, a gente tá falando em tanta desorganização que a CBF, uma entidade com uma receita bilionária, tem protesto aberto em cartório com algumas dívidas que somam mais de R$2,5 milhões. E o sétimo ponto diz respeito ao uso de contratos de advocacia com pagamentos elevados e questionáveis. Segundo a reportagem, alguns advogados foram contratados por valores milionários com pagamentos à vista e sem cláusula de sucesso, mesmo em situações em que uma atuação futura ainda era incerta. Por exemplo, a contratação do Gabriel Soares Amorim de Souza foi feita por R$5,7 milhões para reverter um bloqueio judicial. Um outro pagamento de R$6,5 milhões para um advogado chamado Pedro Trengrose também levantou suspeita, até porque esse pagamento teria acontecido mesmo depois dele não estar mais atuando em processos da CBF. E por último, mas certamente não menos importante, a matéria revelou a contratação da advogada Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro por R$10 milhões. E um detalhe importante é que isso foi logo após o retorno do Edinaldo à presidência. E o oitavo ponto é a ligação com o ministro do STF, Gilmar Mendes. A reportagem diz que a CBF fechou uma
parceria vantajosa com o IDP, que é um instituto do Gilmar Mendes. Algo que levantou alguns questionamentos sobre conflito de interesses quando o ministro decidiu sobre algumas questões políticas e judiciais envolvendo CBF e Edinaldo Rodrigues. Em agosto, o contrato estava assinado. O IDP passava a gerir os cursos e ficava com 84% da receita da CBF Academy. Uma receita estimada aí de pouco mais de 9 milhões de reais. Isso sem falar que algumas pessoas ligadas ao IDP também conseguiram alguns cargos relevantes na CBF. O nono ponto trata sobre alegações de assédio e um ambiente de trabalho hostil. A ex-diretora de patrimônio da CBF, Luísa Xavier da Silveira Rosa, fez uma denúncia importante. Ela denunciou um ambiente de trabalho misógino, com alegações de assédio moral e até sexual, além de algumas retaliações depois dela denunciar esses comportamentos para a comissão de ética. Da porta para dentro, a CBF mostrou-se um ambiente hostil às mulheres. Rosa testemunhou a contratação de prostitutas para atender convidados em eventos da CBF e ouvia todo tipo de comentário misógino. Ela também relatou a descoberta de câmeras com captação de áudio escondidas na sede da CBF. Câmeras essas que supostamente só o Edinaldo teria acesso. Inclusive, uma pesquisa interna da CBF mostrou que mais da metade dos funcionários não se sentem livres ou então seguros para denunciar atitudes ou situações irregulares. E um reflexo disso é o aumento significativo no número de ações trabalhistas movidas contra a CBF durante a gestão Edinaldo. Então a gente chega no 10º e último ponto: eleição e manutenção do poder. A reportagem sugere que o Edinaldo se mantém no poder através da realização de favores e concessão de benefícios para os presidentes das federações que têm um peso eleitoral significativo. Caso você não saiba, na eleição da CBF, o voto de um cartola estadual tem peso 3, enquanto um clube da Série A tem voto peso 2 e o da Série B peso 1. Algo que reforça o que a matéria traz é, lógico, a desistência do Ronaldo à candidatura da presidência da CBF. Aliás, você lembra o que estava escrito naquela nota quando ele comunicou a desistência? As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Aquela promessa do Edinaldo de expurgar toda e qualquer imoralidade dentro da CBF contrasta demais com essa matéria que é impecável do Alan de Abreu. E eu sugiro de verdade que você leia a matéria completinha, porque ela em suma pinta um quadro bastante preocupante dessa gestão Edinaldo Rodrigues. São alegações de uso indevido de recursos, falta de transparência, ambiente hostil de trabalho e favorecimento de aliados que de verdade me deixam muito preocupado. Essas questões sobre integridade e administração da CBF foram todas levantadas com base em documentos, áudios e relatos de funcionários e ex-funcionários da entidade. E o que eu espero de verdade, além é lógico do seu like, porque se você chegou até aqui, certamente você curtiu o vídeo e vai se inscrever também no canal, é que essa matéria não caia no esquecimento. Eu quero que essa reportagem gere mais pressão e investigações profundas sobre tudo que rola dentro da CBF, até porque o futebol brasileiro precisa e muito de tudo isso.